Queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém? Hoje eu vou tratar com vocês aqui a respeito do objeto da nossa fé, né? No primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus, eu vou usar este capítulo, porque eu acabei de estudar todo esse capítulo, porém, eu não me aprofundei no conhecimento desse primeiro versículo, né? E aqui, logo de primeira, a gente consegue compreender, né, um mais profundo, mais detalhado sobre a nossa fé. Amém? O versículo 1 dessa epístola diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Essa seria uma resposta simples, né, uma resposta bíblica simples para alguém que, porventura, vier questionar o que é fé. Você ia ter essa resposta aqui, muito provavelmente. 98% aí você ia ter essa resposta, né? Então vamos lá. Nesse versículo 11, o autor de Hebreus aqui, ele utiliza dois substantivos gregos que precisam ser bem considerados, né? No contexto do capítulo inteiro, né? O primeiro versículo é hipóstase, né? Esse versículo, né, o significado dele é firme alicerce, base, certeza, firme confiança ou confiança fundamentada, né? Também como fundamento e certeza e substância, né? Então, essa palavra, ela tem esses vários significados. Amém? O segundo substantivo aqui é alexos. O significado desse substantivo é evidência, demonstração, pôr à prova, prova real e até documento de propriedade ou escritura, né? Traduzido também como convicção, né? E como prova. Amém? A flexibilidade linguística desses dois elementos gramaticais permite o entendimento de dois aspectos do conceito de fé, né, exposto pelo escritor de Hebreus. O primeiro apresenta a fé sobre a ótica prática, né, ou seja, daquilo que a fé desencadeia na vida do crente, amém? O segundo entendimento enxerga a fé sob a concepção teórica, isto é, do que é a fé em si mesma, né? Do que é a fé em si mesma, né? Notemos que estas duas concepções, elas não se contradizem, né? Antes, elas se completam e concorrem para uma maior compreensão do capítulo. Daí, meus irmãos, a relevância, né, de o escritor de Hebreus expor a fé não só como regra de vida dos homens e de também mostrar uma definição clara daquilo que ele entende ser a fé. A essência disso é que a fé, enquanto hipóstase, né, certeza interiorizada, é subjetiva. O que é subjetiva? É uma coisa que é interna, né? Eu olhando para você, eu não sei dizer o quanto você tem fé, né? Ou se você tem fé, né? Eu não posso medir a sua fé, eu não posso medir ela com a fita métrica. Portanto, essa fé ela é subjetiva, né? Apresentada de acordo com este substantivo. Já a substância, quanto ao elemento externo e objeto em que se possa confiar, é objetiva, né? A objetiva é aquela coisa que você tem capacidade de se expressar, né? Como se diz, em obras, né? Por exemplo, com base da definição de Alexios, a fé
é o documento de propriedade, né, das coisas esperadas, isto é, o fato objetivo. Assim, ainda que a fé seja inclusa na esfera da subjetividade em Hebreus, ela se evidencia como objetiva, né? Uma vez que, em sua expressão mais elementar, se fundamenta não em si mesma, mas é um ato de confiança em alguém, o Senhor Jesus Cristo. Amém? A verdadeira fé, portanto, jamais poderá ser definida como cega, né? Pois o objeto da nossa fé é o Senhor Jesus. Amém? Por isso, a nossa fé se torna objetiva. Porque quando nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto de confessá-lo diante dos homens, como ele mesmo pede, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E isso, no início da nossa conversão, é um constrangimento, porque ninguém nesse mundo deseja confessar o nosso Senhor Jesus Cristo, a menos que ele, o autor e consumador da nossa fé, ele nos presenteia, né? A menos que ele nos presenteie com uma dose de graça, né? A ponto da gente desejá-lo. Caso contrário, a nossa fé, né, que é um outro tipo de fé que o pecador comum pensa em ter no nosso Senhor Jesus, como um dia eu pensava, ela é um outro tipo de fé que eu não vou entrar em detalhes agora, né, num outro vídeo. Quem sabe eu posso estar trazendo até um estudo sobre os tipos de fé, né? Porém, ela não é verdadeira, né? Não é aquela fé que você é capaz de abandonar o pecado por causa do nosso Senhor. Amém? Como eu já disse, a nossa fé ela não pode ser definida como cega, né? Pois o objeto da nossa fé é o nosso Senhor Jesus. Somos salvos por Ele, né? Por meio da fé. Evidencia-se assim que a fé não é um esforço psicológico. Eu não posso imaginar uma fé. Eu não posso imaginar uma fé, principalmente na questão religiosa. Eu não posso imaginar uma fé religiosa e adaptá-la ao Senhor Jesus Cristo, né? Porque quando ele faz a comparação com a mostarda, né? A mostarda, se você for procurar o que era a árvore da mostarda, era uma árvore que não aceitava enxerto. Portanto, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser única, né? Não existe espaço para mais ninguém além dele. Amém? Pelo contrário, ela somente se manifesta quando abdicamos, né, deste esforço e a alma, então, renuncia totalmente à confiança em si mesma, né? E confia inteiramente na graça de Deus. Amém? A nossa fé é objetiva, pois não tem o seu fim em si mesma, né? Mas se alicerça na dignidade daquele que nos salvou, razão pela qual a nossa alma tem satisfação em exclamar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Fé não é sinônimo de otimismo. Fé é confiança absoluta em nossos recursos humanos, né? Não é confiança, né? Mas a dignidade daquele que prometeu. Amém? Perdão, eu errei um pouquinho, vou corrigir aqui o meu erro. Fé é confiança absoluta, não em nossos recursos, mas na dignidade daquele que prometeu. Amém? É porque eu tenho o meu rascunho aqui, então a minha letra, às vezes, ela dá trabalho para entender. Quem já foi professor meu sabe como é que é o negócio. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, sobre a questão da fé, né? Pedro, ele
na sua primeira carta, ali no capítulo 3, verso 15, o apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte, 1 Pedro 3,15, ele vai dizer o seguinte, 1 de Pedro aqui, 1 Pedro 3, 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Veja, tem como você santificar outra coisa no seu coração, além de Cristo. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, estejam preparados para responder qual a razão da fé de vocês. Amém? Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15. Amém? Meus irmãos, a razão e a fé, sobre a razão e a fé, muitas pessoas, né? Já ouvi muitas pessoas falarem e julgarem. Eu creio que elas não têm essa fé, porque o nosso Senhor Jesus, temos que entender uma coisa, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos dá essa confiança, essa convicção absoluta nele, Ele nos presenteia, né, com uma dose de fé, o dom da fé. E essa convicção que não nos deixa cair. Amém? Essa segurança que a gente tem nele, essa certeza, né, ela tem que vir de algum lugar. E a nossa fé, ela tem que ser racional. Amém? É por isso que Pedro escreve aquilo. Amém? Estejam preparados para qualquer que vos pedir a razão da vossa fé. Amém? Então, meus irmãos, a fé e a razão, elas são aliadas, né? E eu tenho aqui um pequeno tópico, eu vou estar lendo ele para vocês talvez compreenderem um pouco, eu creio que compreendam, né? Que compreenderão um pouco sobre a razão e a fé. Não acreditamos que a razão deva usurpar a primazia da fé, da esperança e do amor. Concordamos com a ortodoxia cristã clássica expressa nas máximas medievais como fides quaris intellectum, a fé que busca a compreensão, e credo ut intelligam, creio para que possa compreender. Isso significa dizer que, quando a fé vem em primeiro lugar, a compreensão a segue e é imensamente auxiliada por aquela. Entretanto, também concordamos com a argumentação clássica, né, de que muitas coisas que Deus nos revelou para que creiamos nelas, como sua existência e alguns de seus atributos, também podem ser provadas pelo raciocínio humano, desde que este esteja propriamente empregado. Aliás, nem poderíamos ter escrito este livro, né, se não concordássemos com essa ideia. Depois de termos crido, devemos estar preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da nossa fé. Amém? Então, meus irmãos, eu peço desculpa aqui pelo meu latim, que é meio ruim, né? Mas eu li aqui, traduzi para você. Eu espero que tenha entendido. Amém? Então, o objeto da nossa fé, nós não devemos nos envergonhar do objeto da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, quando alguém lhe perguntar a você hoje, se eu te perguntasse qual a razão da esperança que há em vocês, né? Qual a razão da fé, como você poderia me responder essa questão de 1 Pedro 3,15? Né? Outra coisa, se eu te perguntasse, a fé e a razão são aliadas, né? Eu estou aqui com também um rascunho aqui de um pequeno estudo que eu tenho, né? E eu creio, meus irmãos, com todas as evidências, não só bíblicas,
né? Que só a Bíblia basta para a gente crê nisso, né? Mas a gente também tem os estudos aprofundados. É claro que não troco minha Bíblia por livro nenhum, né? Mas tem as reflexões, amém? Tem as reflexões e nós temos a palavra de Deus. Porém, além de conhecer a palavra de Deus e ler livros, a principal coisa que o cristão deve conhecer é o autor e o consumador da fé dele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque daí você pode passar por qualquer perrengue que você não vai duvidar nenhum instante da sua fé. Amém? Que Deus continue nos abençoando e nos dando graça em nome de Jesus. Amém?